Fala investidor, investidora de sucesso, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Seja Holder. Aqui a gente tem uma missão bem simples, que é te ensinar a investir de uma forma tranquila e segura. E no vídeo de hoje a gente vai dar seguimento aí ao nosso quadro, o Holder Analisa, onde a gente avalia aí uma ação, fundo imobiliário, um investimento no exterior, algum ativo, né? Muitos dos ativos são pedidos dos nossos inscritos, o de hoje também é, onde a gente vai falar aí sobre RAPT4, Randon, né? Randon Corp são empresas do grupo Randon. Mas antes de mais nada, se você já viu algum dos nossos vídeos, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Já curte esse vídeo aqui também para nos ajudar a entregar para mais pessoas. E se tiver alguma dúvida ou algum ativo que você queira que a gente analise, comente aqui que a gente vai trazer aqui no nosso canal, tá bom? Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a Randon Corp, né, empresas do grupo Randon. Então, vamos para a tela aqui para que a gente possa acompanhar. Então, hoje ela está sendo cotada a R$ 11,44. Se a gente for ver a evolução dela aí nos últimos 6 meses, já teve aí um aumento de 6,92%. Esse ano ela cresceu bastante, né? Então 42,64% aí no acumulado ao longo desse ano. E as máximas aí, se a gente for ver desde o período do início, lá 2006, aí ela teve um crescimento na sua cotação em torno de 109%, aí trazendo um retorno para os acionistas, tá? Então, o que a gente sempre fala, vai aí primeiro no site de RI para tentar entender um pouco da empresa. Ela é um grupo, né, de várias empresas, aí muito no setor de implementos rodoviários. É uma empresa aqui de Caxias, então tá próximo aqui de nós, aqui de Estrela, né? Então a gente conhece bem a empresa, assim, vê falar bem bastante da empresa, então acaba tendo essa proximidade. Então, olhando aqui no site de RI, a gente consegue ver muito sobre a empresa, né? Então, quando a gente vai aqui no Quem Somos, a gente pode ver que tem algumas questões, né, sobre a empresa, falando aí sobre a empresa, seus valores, né? E é uma empresa aí que tem em torno de 74 anos já de história, né? Traz toda a história dela aqui. Então, como eu comentei, né, ela tem 74 anos de história, 16 mil colaboradores e 31 unidades industriais. Tá? Como a gente pode ver, eles mostram aqui no site, ela já tem aí atuação global, né, em diversos locais. Então, isso é interessante. Uma empresa já que está há bastante tempo no mercado, é uma referência no seu segmento e vem crescendo cada vez mais, né? Então aqui tem o pessoal de liderança aqui, né? Se a gente quiser acompanhar um pouco aí o CEO, né? Presidente, enfim, isso às vezes acaba sendo interessante. Mas vamos aí aos negócios de Randon. Então, setor de autopeças, né? Então, aí, ó, suspensão, eixos, sistemas de freio, sistemas de acoplamento, eletromobilidade, fundição e usinagens, serviços financeiros e digitais, montador, né, equipamentos para transporte de carga, implementos e vagões rodoviários, incluindo modelos de semi-reboques, carrocerias sob chassi, vagões ferroviários, além de peças para reposição, controle de movimentos, tecnologia avançada. Então, se a gente for seguir aqui, ele vai falando sobre esses negócios, né? Então é uma empresa que ela tem várias empresas aí, né? Uma corporação, uma holding, né? Então, por exemplo, a Suspenses, a Master, Jost, então são várias empresas, se a gente for ver aí mais a fundo, eu dei uma olhada antes, né? Então são muitas empresas que tem dentro do grupo. Aqui, às vezes, quando a gente vai em alguma dessas empresas aqui, né? Ela tem outras empresas por trás. Então, a parte financeira aqui, ó, que vai ter Randon Consórcios, Banco Randon, Seguros Randon. Então, também bem forte aí nessa parte de financeiro, até para já poder financiar seus próprios clientes aí. Então, isso é interessante. Então, maior fabricante, aqui é a Randon em si mesmo, né? Maior fabricante de semi-box da América Latina. Então isso é interessante, né? Tem muita atuação. Tem a Frasle, que tem muitas empresas também. Se vocês forem aqui entrar no site, vocês vão ver aqui, ó. Aqui já tem alguma delas, né? 5 empresas. E também pesquisa em nanotecnologia, investe bastante em nanotecnologia. Enfim, tem bastante coisa aqui. Tem um centro de desenvolvimento de teste e validação também, né? Desses veículos.
Então acaba sendo uma empresa bem completa aí em diversos segmentos. Uma das coisas que eu quero mostrar, que eu estava dando uma olhada antes, que eu achei bem interessante, dentro de uma das empresas do grupo, que é a Suspenses, que trabalha nessa parte de suspensão e outras coisas também, né? Ah, quando a gente vê, eles têm uma tecnologia aqui, ó. Deixa eu voltar. Que é a linha Hybrid R, que é o que? Ela, ela tem ali dentro da sua parte dos reboques, dentro dessa parte aí motora, ela tem um auxílio, um incremento de um motor elétrico. Então, nessas carrocerias. Então, isso faz com que aí os veículos possam até economizar 25% de combustível, porque esse motor elétrico ele vai ajudar aí numa subida, numa ultrapassagem. Então, isso é muito legal, né? Investindo em novas tecnologias. E no momento que tem frenagens, digamos lá, o caminhão, né, tá freando, ele vai recarregando as baterias para alimentar esse motor elétrico. Então, aqui fala bastante sobre isso, achei muito legal. Até que tem uma história aí da Randon, então, com seus 74 anos, já são mais de 500 mil implementos rodoviários produzidos entre semi-reboques, reboques e carrocerias na modalidades de graneiro, basculante, tanque, furgão, cider, frigorífico, canavieiro, florestal, silo, carga geral, carga seca, entre outros. Então a gente pode ver aí que está em diversos segmentos, diversos setores, isso é muito interessante. Mas vamos agora aí aos números de Randon para entender um pouco mais aí de como é que é a empresa, né? Olhando mais para os seus números. Claro que aqui a gente tem que fazer uma análise bem mais aprofundada quando a gente for investir, mas olhando aqui alguns pontos principais, tá? Então, se a gente for ver dividend yield nos últimos 12 meses, 4,48%, então um dividendo médio, digamos assim. Quando a gente vai aqui para a Rapid 4, a gente tem uma liquidez perto de 17 milhões. Até estava olhando antes a 3, né? Então a Rapid 3 ela tem bem menos liquidez, na casa de alguns mil, né? De milhares, desculpa. Então bem abaixo aqui de liquidez. Então se caso alguém venha investir, acho muito importante cuidar dessa questão de liquidez, né? A gente pode até dar uma olhada rapidinho aqui qual é que é certinha a liquidez de Rapid 3, só para a gente ter uma ideia, né? Então, ó, 132 mil, enquanto que Rapid 4 é 17 milhões. Então, tem uma liquidez maior Rapid 4, então é um cuidado que a gente gosta de ter aí em relação aos investimentos, tá? Então, olhando aqui números de dividendos, a gente já olhou. Preço sobre lucro 9,05. Quando a gente vai ver aqui o histórico dos últimos anos, ela já teve em períodos menores aí com um valor aí de preço sobre lucro. Quando a gente vai olhar aqui endividamento, né, então a gente sempre comenta dívida líquida sobre EBITDA até 3, 2,14, então está abaixo, próximo aí do limite que a gente coloca, mas a dívida líquida sobre PL é abaixo de 1, então quer dizer que ela tem mais patrimônio do que dívida, então isso já deixa um pouquinho tranquilo mesmo que a dívida seja um pouquinho maior. É um grupo aí que tem várias empresas, adquire outras empresas, tem custos elevados, né? A gente teria que ver mais a fundo aí em relação às suas dívidas, mas deve ser muito nesse sentido. Liquidez corrente, 2,1, então isso é importante também, o quanto que a gente tem aí a relação de ativos sobre passivos, então tem mais ativos que passivos, esse número é importante estar acima de 1. Quando a gente vai para as margem bruta de 25% aproximadamente, margem líquida de 3,72%. Aqui eu acho que seja um ponto negativo, né? Margem muito baixa, margem líquida muito baixa. Eu normalmente gosto de investir em empresas com margem líquida acima de 10%. Claro que tem alguns setores, alguns segmentos que isso é mais difícil, mas acaba sendo importante a gente cuidar isso em relação a mercados competitivos, né? Então tem uma margem bem espremida, aí de uma competição de mercado fica um pouquinho mais complicado. Rentabilidade ROIC 11,63%, aí tendo um retorno acima de 10%, considerando aí os capitais investidos e dívidas também, né? Então o endividamento. E aqui, às vezes, a gente tem empresas também aí com números maiores, em torno de 20%, enfim. Mas não deixa de ser um número já interessante. Receita
o CAGR de receita, o CAGR de receita 30,59, vem crescendo nos últimos 5 anos e lucro também. Depois a gente pode dar uma olhada melhor nisso também, tá? Aqui para baixo a gente consegue ver, né, se ao longo dos anos como é que está o lucro. Ele vem crescendo, né? Então isso acaba refletindo, digamos aí no próprio resultado da empresa, que ela vem crescendo sua cotação. Até vou dar uma olhada em relação à receita, a gente pode ver no outro site, por exemplo, no Investidor 10, onde a gente olha aí, eu já tinha olhado previamente, mas eu vou mostrar para vocês aqui, onde a gente pode ver a evolução em relação ao lucro e suas receitas. Então isso é uma coisa que a gente também tem que acompanhar. Então, parte 4 aqui. Aqui a gente até tem mais algumas informações. É legal de a gente sempre olhar várias plataformas, né? Então a gente pode ver a rentabilidade aqui no Investidor 10, ele mostra como é que está a rentabilidade. Se a gente for ver aqui, ó, 5 anos 64%, 10 anos 57%, rentabilidade real, considerando aí a inflação, em 5 anos 24,91%, então trouxe retorno aí para o acionista. Em 10 anos acabou não trazendo retorno considerando a inflação, menos 11,52%. Então, mostra ali, que nem a gente viu na questão do lucro, que ela vem tendo um crescimento nos últimos anos. Aqui são indicadores que a gente já viu, tá? Dividendos também. Aqui a gente pode ver, né, em relação ao Ibovespa, nos últimos 5 anos, ela teve uma performance melhor, se a gente for considerar todo o período de 5 anos. Mas deixa eu mostrar aqui a receita e lucro, ó. Aqui a gente pode ver que ela vem crescendo essa receita nos últimos anos, aí ó, desde 2017, 2016 ela vem crescendo essa receita, mas o lucro está muito parecido. Então aqui a gente vai ver, ó, receita de 5 bilhões, lucro de 833 milhões, receita de 9 bilhões e lucro de 800 milhões, receita de 11, aí caiu um pouco o lucro, 660 milhões. Então, ela vem tendo um crescimento de sua receita, mas o lucro ele tá um pouco parado aí, considerando os últimos 2 anos, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar, né? Ver como é que a empresa está se comportando tanto na questão de receita, mas como está aí o lucro dela. Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente fazer aí mais uma conversa, então. Então, falando aqui de dados gerais aí de Randon Corp. A gente pode ver que é uma empresa de bastante tempo, 74 anos, é uma empresa bem estruturada, está em várias partes do mundo, ela lidera aí em vários segmentos, ela trabalha em muitas questões aí de implementos rodoviários, desde carroceria, questões de suspensão, de freio, autopeças, como a gente pode ver ali. Então, isso mostra que é uma empresa bem consolidada. Claro que ela sofre com algumas questões de mercado ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o preço do aço, isso vai influenciar, pode ali impactar bastante, mas a gente vê que ela também trabalha aí com questões de carrocerias, enfim, que ajuda muito no setor de logística, que é um setor que está crescendo bastante. Então, são avaliações que tem que se fazer. Os números ali financeiros não gostei muito, né? Então, essas questões de margens achei muito baixa. A gente tem outras empresas que estão no mesmo segmento que têm margens maiores, daqui um pouco é importante avaliar isso, né? Quero investir nesse determinado segmento. Analisa todas as empresas, vê como que elas são, quais são as margens. Pode ser que sejam empresas até menores, né? Porque a Randon é uma empresa muito grande, pelo que a gente viu ali, né? Mas que tem aí margens melhores. É importante a gente saber esses filtros. Aqui a gente tem muito cuidado em relação ali ao endividamento, às margens, então são coisas que a gente acaba olhando muito, tá? Então, lembrando, não é nenhum tipo de recomendação, eu não tenho Randon em carteira, acredito que tenha empresas aí no segmento com números melhores que poderiam ser investidas, mas é uma empresa aí muito grande, uma empresa que vem crescendo, então tem que se analisar aí de acordo com o seu perfil, aí estudar, ver se vale a pena ou não. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se você gostou, não se esquece de curtir aqui, compartilhar com um amigo de vocês aí que está investindo, começou a investir e está analisando empresas. E comente aqui o que você achou do vídeo, o que achou dessa avaliação, ou se tem uma empresa que vocês queiram que a gente analise. Tá bom? Até o próximo Roder Talks.